A toda a comunidade, internautas. Inicialmente faremos a verificação dos senhores vereadores. Vereadores presentes na 17ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Sul de Minúcia, a ser realizada no dia 3 de novembro de 2015. Antônio Marcos de Lisboa. Presente. Claudomiro de Oliveira Caio. Presente. Dinaldo da Silva. Presente. Edson Nascimento. Presente. Elias Antônio Ribeiro do Povo. Presente. José Farinácio. Presente. Maestra Costa Branco. Presente. Marcos Quaresma Xavier. Presente. Valéria Cristina Cespedes Garcia. Presente. Havendo um número regimental, está aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal de Sul de Minúcia sobre a proteção de Deus. A seguir faremos a leitura do Salmo. Do Senhor é a terra e tudo o que ela contém, a órbita terrestre e todos que nela habitam, pois Ele mesmo assentou sobre as águas do mar e sobre as águas dos rios a consolidou. Palavra da salvação. Senhor presidente, só justificando, a última sessão é perto extraordinária eu não vim, porque por ela ser ao meio-dia, eu trabalho até 1. Então, eu tive a responsabilidade de ligar aqui, se não tivesse fórum, eu viria, tá? Eu passar o recado, obrigado. Entendeu? A seguir faremos a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 9ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Sul de Minúcia, Estado de São Paulo. Aos 26 dias do mês de outubro do ano de 2015, às 12 horas, no recinto do prédio próprio da Câmara Municipal de Sul de Minúcia, situada na rua Augusto Vieira Martins, número 303, no Jardim Alvorada, com a presença dos seguintes vereadores: Antônio Marcos de Lisboa, Edinaldo da Silva, Edson Nascimento, José Farinácio e Maestra Costa Branco. Havendo no regimental, sob a presença do vereador Maestra Costa Branco, foi aberta a presente sessão em nome de Deus. A seguir, a ata da sessão anterior é colocada em votação, que é aprovada pelos vereadores presentes. A seguir, passou-se a ordem do dia a seguinte matéria: Projeto de Lei 051/2015, que dispõe sobre a abertura do crédito adicional especial no valor de R$ 17.280, o qual, submetido em segunda discussão e segunda votação, foi aprovado pelos vereadores presentes. A seguir, deu por encerrada a presente sessão em nome de Deus. Está em discussão a referida ata da sessão anterior. Em votação, os favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovada por unanimidade. A seguir, passaremos para a leitura do expediente. Projetos do Executivo. Ofício mensagem 53/2015, Sul de Minúcia, 19 de outubro de 2015. Senhor Presidente da Câmara Municipal, pelo presente encaminha sacolenta Casa de Leis o incluso projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar cessão de uso de imóvel público à empresa brasileira de Correios e Telégrafos e das outras providências, a ser analisado, debatido e posto em votação pelos nobres vereadores. Justificativa. O presente projeto de lei visa obter autorização legislativa com o fito específico de firmar termo de cessão de uso com a empresa brasileira de Correios e Telégrafos para que se dê continuidade aos serviços postais e outros a ela inerentes até então prestadas pela Agência dos Correios à população de Sul de Minúcia e São Paulo. Dessa forma, na certeza da aprovação, despeço de Vossa Excelência, renovando meu sincero voto de distinta estima e consideração. Cordialmente, Júlio César Gomes, Prefeito Municipal. Excelentíssimo Senhor Vereador Maestra Costa Branco, Presidente. Projeto de Lei número 52/2015. Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar cessão de uso de imóvel público à empresa brasileira de Correios e Telégrafos e da outras providências. Ofício mensagem número 54/2015. Sul de Minúcia, 29 de outubro de 2015.
Senhor Presidente da Câmara Municipal, pelo presente, encaminha essa colenda Casa de Leis o incluso projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 467 mil para ser posto e analisado, debatido e posto em votação pelos nobres vereadores. Justificativa. O presente projeto de lei refere-se à adequação entre fichas de natureza de despesas de pessoal, de forma a readequar o orçamento municipal dentro das unidades gestoras. Salienta que o projeto faz remanejamento entre as próprias fichas de despesa de pessoal, não interferindo em despesas de outras naturezas. Dessa forma, na certeza da aprovação, despeço-me de Vossa Excelência, renovando meus sinceros votos de distinta estima e consideração. Cordialmente, Júlio César Gomes, Prefeito Municipal. Excelentíssimo Senhor Vereador Maércio da Costa Branca, Presidente. Projeto de Lei número 53/2015. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 467 mil. Ofício mensário 55/2015, submenúcio 3 de novembro de 2015. Senhor Presidente da Câmara Municipal, pelo presente encaminha essa colenda Casa de Leis o incluso projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a subvencionar entidade do município para que possa ser analisado, debatido e posto em votação pelos nobres vereadores. Justificativo. Pagamento de despesas de custeio profissionais médicos. Dessa forma, na certeza da aprovação, despeço-me de Vossa Excelência, renovando meus sinceros votos de distinta estima e consideração. Cordialmente, Júlio César Gomes, Prefeito Municipal. Excelentíssimo Senhor Vereador Maércio da Costa Branca, Presidente. Projeto de Lei número 54/2015. Autoriza o Poder Executivo Municipal a subvencionar entidade do município. Passaremos agora aos requerimentos. Requerimento número 14/2015. Esse caminhão não vai? Já foi. Esse um. Senhor vereadores e vereadora, requeiro, após ouvir o douto plenário, respeitadas as formalidades regimentais, que seja emitido ofício ao excelentíssimo Prefeito Municipal Júlio César Gomes, para que seja determinado ao Departamento de Contratos e Licitações para que envie a essa casa, dentro dos prazos regimentais, o que segue: informações referentes ao cumprimento do convênio junto à Caixa Federal do Programa FNHIS, Moradia Digna. Observação: se houve processo licitatório, qual empresa foi contratada para a construção das referidas casas. Requeiro ainda que do liberado seja dado ciência a esta casa dentro dos prazos estabelecidos em lei, pois existem algumas dúvidas que merecem ser sanadas. Sala das sessões da Câmara, vereador Augusto José de Souza, aos 3 dias do mês de novembro de 2015. José Inácio, vereador. Requerimento número 15/2015. Senhores vereadores e vereadoras, diante das inúmeras conversas e relatos divulgados nas ferramentas de comunicação Facebook, WhatsApp, Rádio FM de Pereira Barreto e etc., requeiro, sob forma regimental, após ouvir o douto e soberano plenário, que seja expedido ofício ao provedor da Irmandade Santa Casa José Berico Gomes, senhor Carlos Alegre Ferreira, que seja encaminhado essa Casa de Leis dentro do prazo previsto em lei. Resposta por escrito e xerox de documentos que segue. Qual o período, admissão e demissão que o médico Dr. Nelson prestou serviço na nossa Santa Casa, seja em procedimentos, plantões ou qualquer tipo de vínculo empregatício pela Santa Casa ou qualquer outro órgão? E como se realizou o desligamento do mesmo e quais motivos? Nesse período de vínculo entre o médico Dr. Nelson e a Santa Casa, quantos plantões o mesmo realizou? Quantos partos? Cesárea ou normal? Quantos processos cirúrgicos?
graves ou médias. Quantas consultas foram realizadas pelo mesmo, homens, mulheres e crianças? Quantos plantões ele recusou-se a cumprir? Neste período, quantas faltas injustificáveis e quantas advertências ou suspensões foram anotadas em seu prontuário? E caso positivo, quais motivos? Quantos meses estão atrasados os pagamentos dos plantões realizados pelo médico Dr. Nelson? E qual o valor dos débitos? Quantos dias de antecedência o Dr. Nelson comunicou à Santa Casa que não iria realizar o plantão no penúltimo final de semana do mês de outubro? E para qual funcionário ele avisou? Se as cirurgias que estavam agendadas no penúltimo final de semana do mês de outubro foram realizadas pelo médico Dr. Nelson, antes da demissão do médico Dr. Nelson, quais penalidades foram aplicadas? Se existe alguma reclamação fundamentada em documento de desacato do médico Dr. Nelson para que os funcionários da Santa Casa ou pacientes, caso haja, que seja nos fornecidos cópias. Se procede a informação que para os atuais médicos vindo de outros municípios realizarem os plantões em nossa Santa Casa, é necessário que se faça o cheque no valor do plantão antecipado, pois caso contrário eles não realizam os plantões. Se a provedoria tem conhecimento de que outros médicos negaram-se a atender pacientes sob a alegação de não estarem recebendo seus salários, e caso positivo, relaciona os nomes dos mesmos. E finalmente, se já existiam os problemas envolvendo o médico Dr. Nelson, desejo saber de o porquê o administrador da Santa Casa, o senhor José Roberto Alegre Júnior, não nos deu ciência dos fatos na sua vinda a esta Casa de Leis na última sessão. E queiro ainda que do liberado seja dado ciência ao provedor e ao administrador da Irmandade Santa Casa José Berico Gomes, ao excelentíssimo prefeito municipal e aos meios de comunicação a esta Casa de Leis possui vínculo contratual. Sala das Sessões, vereador Augusto José de Souza, aos 3 dias do mês de novembro de 2015. Elias Antônio Ribeiro do Porto. A seguir passaremos as indicações. Indicação número 40/2015. Referente à implantação de portão de correr na lateral do cemitério. Provedido, indico ao chefe do Poder Executivo que consulte o departamento responsável e verifique a possibilidade de instalar no cemitério do município de Sul de Venúcio um portão de correr. Justificativo. Senhor Prefeito, tendo em vista que há no local um túmulo e o portão que se encontra naquele local está danificando o mesmo, podendo, por parte da família, um questionamento e para sanar, portanto, essa situação, indico que seja estudado junto ao setor competente a providência de um portão de correr naquele local, dando para ser aproveitado o que se encontra instalado, certo o atendimento deste espécime com voto de destino e destino em consideração. Sul de Venúcio, 3 de novembro de 2015. Sala das Sessões, vereador Augusto José de Souza, Edinaldo da Silva, vereador. Reforço a indicação número 40/2030 da vereadora Valéria Cristina Cespedes Garcia. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que estude a providência junto ao Departamento de Obra no sentido de mandar colocar placas de sinalização visual de acordo com as leis de trânsito nas ruas e avenidas e também placas indicando hospital, usina, escola e prefeitura e etc. Justificativo. Senhor Prefeito, a sinalização visual melhora o nível de orientação à população e motoristas que circulam pela cidade e melhora também o nível de educação do trânsito. Sala das Sessões, Augusto José de Souza, em 3 de novembro de 2015. José Farinácio, vereador. Senhor presidente, terminadas as indicações, eu queria, se possível, fazer uma indicação verbal, curta, muito sucinta. Eu fui procurado por vários pais, ela poderia se tornar a indicação 041. Amanhã nós temos um compromisso de trazer para a secretária. E eu fui procurado por vários pais e professores, que os prédios da escola Maria Galvão Fumagalli, antigo Cícero,
antiga escola Cícero, e algumas salas da Vitor Padilha estão sem ar-condicionado ou sem climatizador. Algumas salas existiam climatizadores colocados por gestões anteriores e foram retiradas. Então, está calor, com esse calor que assola o nosso município, está ficando insuportável para as crianças, para elas terem prestar atenção na aula e também os professores ministrarem suas aulas. Na escola Maria Galvão Magalho, antigo prédio da escola Cícero Castilho, e na escola Vitor Padilha, as duas municipais agora. Já anotei. Tá? Muito obrigado. Só complementando, ó, põe aí, esticando a mesma indicação, que dê uma corrida na iluminação do centro de referência também. Tem algumas lâmpadas, mas justamente na curva, está faltando duas lâmpadas que está expondo as pessoas ao risco, porque fica muito escuro. A escola Cícero nova apaga as luzes, tá? Deve ser umas 5, 6 lâmpadas. Terminada o expediente, reabriremos os trabalhos e passaremos para a ordem do dia a seguinte matéria. Projeto de Lei número 52 de 2015 autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar cessão de uso de imóvel público à Empresa Brasileira de Correios, Telegráficos e Telégrafos e da outras providências. Está em discussão o referido projeto. Com a palavra, vereador Zu. Senhor presidente, eu acho que a gente dá um prédio público, eu acho que os Correios são muito ricos, entendeu? Nós já cansamos de dar prédio público ali para o Bradesco vários anos. A gente, com um projeto do vereador Elias, acabou tomando aquele prédio e eles fizeram, então, pagando aluguel. Aqui a prefeitura paga aluguel, por que esse povo não pode pagar aluguel para nós? Eu acho que seria, não que a gente vai votar contra o projeto, porque eu acho que tem que continuar o correio, mas tem que o prefeito tomar providência e esse povo tem que pagar para nós. Eu acho que nós somos obrigados a dar nada de graça para aquele povo rico. Eu sou favorável ao projeto, mas dessa forma, eu acho que a prefeitura em si tem que cobrar alguma coisa desse povo. Continua a discussão, com a palavra, vereador Elias. Lógico, eu concordo com o vereador Zu, e ainda deixo que a lei 1 era do Bradesco e a outra era do prédio da Telefônica em Bandeirantes do Oeste, que usa tanto o terreno com aquela torre, que usa o salão, aquele salão que fica os aparelhos daquela antiga Telefônica, que eu já vi, não paga nenhum centavo. Essa doação se deu no tempo do Alvo, do prefeito, e até hoje não foi regulamentado. Agora, parece-me que esse do Correio é o seguinte: é o prédio. Eu só acho assim, que é muita burocracia, muita babaquice, porque aqui está dizendo que é exclusivamente a instalação e funcionamento de uma agência. É onde já funciona a agência. É porque o terreno ali é do município, e quem fez, no caso, na época, foi os Correios. E parece-me que o município não deu uma cessão de uso. Parece que tem um período, de vez em quando, eles vão ter de ficar renovando. Até deveria ser mais claro aqui, porque de repente amanhã ou depois entra um prefeito mais doido e fala: não, vocês vão pagar aluguel. Porque ficou um prédio feio, estragou o terreno ali onde poderia se fazer uma prefeitura municipal adequada para a nossa cidade, né? Aquele prédio é feio, prédio de bloco, esquisito, horrível. Deveria ter feito, por exemplo, lá do lado do Banco do Brasil, naquele terreno que tinha lá. Eu voto favorável, mas deixo as minhas dúvidas em relação a isso. Eu peço até ao senhor presidente que o senhor faça saber se é dessa forma realmente o meu raciocínio, porque se for, eu creio que a gente pode fazer de repente alguma emenda depois, alguma mudança para a próxima legislação que vem. Se eu não me engano, é de 5 em 5 anos que se renova isso aqui. Se eu não me engano. Mas aqui no projeto está 10 anos. Só que aqui está falando 10? 10. Quer dizer, é um absurdo, né? Você fazer um negócio por 10 anos, né? Mas a ideia é para ser mudada. De repente, se muda no curso aí para frente. Continua a discussão, com a palavra, vereador Cláudio. Está desligado aí, Cláudio. Senhor presidente, nosso colega, eu também faço da palavra do Elias a mesma, porque lá o Correio está usando, eu acho que é só o terreno mesmo, eles construíram o prédio. Foi um prédio que acabou com o terreno da prefeitura, né? Porque aquela saída ali ficou praticamente morta. E o Correio não tem necessidade, eu acho, disso, ganha muito dinheiro, eles cobram o tanto que quer. Então, eu sou favorável ao projeto, porque... E outra coisa, os funcionários ali só tem muito sujo, né? Os outros têm diferente nos outros lugares. Nem para isso favorece muito o nosso município.
Continua a discussão com a palavra, vereador Marcos. Senhor presidente, eu faço das palavras dos vereadores as minhas e também questiono, eu acho que não sou contra o uso de concessão, mas também que ele também pague para usar um patrimônio. Porque todo cidadão aqui, às vezes, vamos falar do pessoal que nós temos de moradia. Quantos aluguéis nós pagamos? De empresas aí, por exemplo, a Secretaria da Educação e muitas outras demais estão pagando aluguel. Por que uma empresa dessa também não pagar um imóvel? Se está usufruindo, tanto a telefônica. Então, acho que tem que pagar também, é um direito de todos os cidadãos receber por aquilo que estão sendo prestados. Com a palavra, vereador Dinaldo. Bom, diante de todas as falas do pessoal, né, do vereador Zul principalmente, que iniciou aí falando da questão da cobrança, né? Eu creio que para entidades financeiras deveria ter uma regra, no caso da sessão, de que pagasse pelo menos uma taxa mínima para a manutenção do espaço, entendeu? Não, o espaço é do município, e isso como indicação também no projeto para que os próximos sessão de uso nesse sentido possa ser discutido dessa forma. Continua em discussão. Eu vejo de uma forma assim, a gente não sabe como foi cedido aquele espaço, nem por quanto tempo foi para os Correios construir o prédio. Agora eu vejo assim, o total de ano aqui eu acho muito longo. Então a gente pode estar analisando aí com calma depois para fazer uma emenda. Se a gente aprovar hoje, não cabe emenda. Sim, então, aí vai da gente analisar e ver se quer fazer uma emenda para 8, para 6 anos de uso. Que, como você colocou, se eles fizeram prédio, agora tem que ver como que a gestão anterior cedeu esse espaço, por quanto tempo. Deve ter alguma lei aqui na Câmara que fala isso, entendeu? Apesar que aqui não fala de urgência urgentíssima, poderia se tirar para estudo então esse projeto, e na próxima sessão, ou de algum extraordinário que for, a gente colocaria aí. Não, eu concordo, eu acho que a gente podemos diminuir esse prazo, depois renegociar com o próximo prefeito. Eu acredito que, eu sugiro que algum de vocês, se quiserem tirar para estudo, na próxima sessão a gente coloca em votação, não é uma coisa urgente. Eu peço porque aqui cabe o seguinte, de repente a gente faz uma emenda, muda aqui para 5 anos. A gente não sabe, Vamos analisar. Como aquele projeto do Carona Amiga, a gente não sabe o que tem acordado. Exatamente, isso que eu Então a quero gente dizer. tira, na próxima nós temos um compromisso que representa ele. Está em votação a retirada do projeto pelo vereador Elias. Os favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 53/2015 dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 467 mil. Está em discussão o referido projeto. Com a palavra, vereador Elias. Senhor presidente, realmente aqui a gente vê uma total ausência de planejamento. R$ 467 mil simplesmente para pagamento. Você vê que é pagamento de folha. Jamais eu votaria contra um projeto desse. Eu digo assim, é uma ausência de planejamento. Haja visto que não teve concurso público. Não teve nenhum processo que aumentou a folha. Então, os contadores, quem faz o orçamento, deveria saber no mínimo, né, uma porcentagem menor, R$ 467 mil para mudança de ficha. Deixo aqui a minha indignação sobre ainda a ausência de planejamento existente. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Zul. Senhor presidente, eu acho que é a mesma fórmula que esse falta de planejamento do orçamento. Você vê aqui, estão mexendo em 15 fichas para poder tirar 467 mil, com certeza que é por pagamento, né? Porque para juntar tanta a quantia de montante de dinheiro, 460 mil, com certeza é por pagamento. A gente nunca vai votar contra um projeto desse, porque sabe que é dinheiro de pagar a nossa população. Eu sou favorável ao projeto. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Marcos. Senhor presidente, também sou favorável a esse projeto, só que eu sempre deixo aqui, fico indignado em relação aos projetos. Eles pegam um projeto, tem vencimentos aqui de várias áreas. Então, onde seria cada projeto, eles pegam, faz um montante e se resume num só no valor desse.
Então, e quando vem para esta casa, vem um projeto que nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho, vem especificado cada qual no seu lugar. Agora eles juntam um montão, jogam um projeto só e somam um valor desse. Por que não vir cada qual no seu lugar? Cada qual com o seu valor? Com a palavra, vereador Edinaldo. Senhor presidente, nossos colegas, reforça a pessoal a questão da falta de planejamento sobre a questão do orçamento. Uma coisa que nós temos que preocupar, na próxima sessão, com certeza, vai entrar no primeiro turno, a votação da lei orçamentária anual. Tem que ver como estão as previsões dessas fichas, para que não haja tantas subvenções durante o ano, por falta, às vezes, de ser um cálculo correto. Então, eu creio que na discussão da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, nós possamos aí corrigir esses fatos, para não ter ocasionado tantas coisas como está acontecendo. Eu digo assim, sempre foi assim, né? Sempre, nessa gestão, todas as gestões fizeram isso. Só que precisa uma hora melhorar. Temos que dar mais qualidade à questão contábil do município. Senhor presidente, estou complementando o que o vereador Edinaldo disse. Como é que você vai fazer um orçamento se eles não sabem as mudanças que eles vão fazer ainda no Código Tributário? Que é outra coisa que nós temos de apertar. Porque depois esse projeto chega aqui dessa grossura, para se botar de um dia para o outro, certo? Eu creio que aí as pessoas, o cidadão tem de vir aqui, porque nós não podemos fazer igual a Dilma. Tirar deles, certo? Aquilo que está faltando para outras coisas. Tem que se achar outras fórmulas, certo? E o Código Tributário, vocês sabem que jamais ele vai vir para cá para não mexer no bolso do povo. Agora, é bom que a gente se discute. Cada um discutir com os seus adeptos, com os seus correligionários, né? Para a gente não ser tão antidemocrático. Continua a discussão com a palavra, vereador Cláudio. Presidente, não, colega, esse projeto não é o primeiro que vem assim, né? Já teve mais com a suplementação de verba. E é igual eles falaram, falta de planejamento. Agora, para nós aqui, até na LDO, fica bem difícil, porque a gente pode mudar alguma coisa lá na prefeitura, ou o executivo faz outra. Então a gente tem que olhar, mas não dá para prever o gasto como eles fazem. Mas a discussão é para isso, para a gente tentar conversar com o setor, para ver se está orçado realmente aquilo que será gasto no exercício. Para errar menos. Para errar menos, porque eles colocaram no começo, no ano passado, que ia ter uma firma para limpeza de lixo. Até agora essa firma não fez, já remanejou esse dinheiro várias vezes. Continua a discussão. Realmente, na próxima sessão, a gente votaremos em primeiro turno a lei orçamentária do próximo ano. Tá? Sobre isso aqui, todos já falaram a mesma coisa, todo mundo pensa a mesma coisa, e não é de agora, é já como vem acontecendo ao longo dos anos aí. Em primeiro turno, projeto de lei número 53 de 2015 está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade em primeiro turno. Projeto de lei número 54 de 2015 autoriza o Poder Executivo Municipal a subvencionar entidade do município. Está em discussão o referido projeto. Com a palavra o vereador Elias. Deixar claro também, para o município se organizar, vocês vejam, esse projeto já desregula o nosso regimento interno da casa, foi protocolado hoje, né? E, quer dizer, tiveram aquele dia, o administrador da Santa Casa esteve aqui e não falou que precisava desses 30 mil tão urgente, né? Agora você vê, 30 mil, mais 30 mil, mais 30 mil, já foi 2 milhões e 200 e pouco, mais 30 mil, para estar mandando nossos médicos embora. O desejo era de votar contra um projeto desse, mas como eu não posso crucificar o coitado que precisa da Santa Casa. Continua a discussão, com a palavra o vereador Zu. Presidente, vereadores, é um projeto que aqui há vários anos a gente vem penando nesses. A gente não é obrigado a votar, porque ninguém é obrigado a votar. Mas a gente tem que votar, porque é um projeto que inclui a Santa Casa. Santa Casa, eu acho que a gente não pode deixar de lado. Mas ele diz o vereador Elias, 2 milhões e 200 mil,
já foi e a Câmara aprovou aqui já. Então, eu nunca quero ouvir da população que a Câmara exprovou o pagamento de médico da Santa Casa. É um projeto que a gente tem que votar favorável, porque é dinheiro para a nossa Santa Casa. Sou favorável ao projeto. Para ser mais exato, 2.322.216. Continua a discussão, com a palavra, vereador Cláudio. Senhor presidente, aqui é o seguinte, nós já conversamos aqui várias vezes, o projeto ele tem que vir no tempo certo. Ele foi protocolado hoje. Por que ele entrou na pauta hoje? Eu acho que ele tinha que respeitar. Porque aconteceu, sexta e segunda foi feriado, e na quinta o Júlio não estava aí para assinar o projeto. Eu acho que está aqui especificando pagamento de despesa de profissionais médicos. Não é um projeto de 30 mil que vai, lógico, não vai resolver, os 30 mil não vai resolver a questão da Santa Casa. Não, eu sei disso, não vai resolver, mas está passando por cima do que a gente combinou. Agora, eu sou favorável ao projeto, não é que eu sou contra, eu sou favorável. E esse projeto é em 2 turnos também, Cláudio. Porque você pode ter certeza de uma coisa: se a gente não aprovar hoje, amanhã ou depois vão protocolar aí pedindo uma sessão extraordinária, igual aconteceu semana passada. Então, por isso que eu decidi colocar hoje. Eu entendo o seu lado e vejo sua colocação. Continua a discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como se encontra. Só finalizando, o senhor pede a prestação de conta, porque aquilo que foi feito aqui aquele dia não foi a prestação de conta. Sim. E faz tempo que eu não vejo a prestação de conta da Santa Casa. E aqui é claro que é 3 meses. Está em votação o referido projeto. Os favoráveis permaneçam como se encontra. Aprovado em primeiro turno por unanimidade. Requerimento número 14, 2015. Com a palavra o vereador Zu. Presidente, nossos companheiros, esse requerimento eu fiz ele por causa que essas casinhas de Coapi, isso já vem do tempo do Celso, que veio o dinheiro, depois o banco faliu e ficou o pessoal sem essas casinhas. Agora, em maio do ano passado, desse ano, nós aprovamos 291 mil, se eu não me engano, para essas casinhas. Já foi feita até a licitação, mas ainda não deram andamento. E eu estou pedindo ao prefeito que me mande tudo certinho para nós ver que ponto está esse dinheiro na prefeitura. Se chegou, se não chegou, foi feita a licitação, quem ganhou a licitação. Então eu estou cobrando isso porque os pessoas que têm as casas, eles veem a gente e perguntam. E a gente tem a nossa explicação está aqui, ó. Esse requerimento estou pedindo tudo ao senhor prefeito. E também espero a aprovação dos novos vereadores que vote, seja favorável a esse requerimento. E deixo também aberto quem quiser subscrever. Continua a discussão com a palavra o vereador Elias. Eu quero subscrever, tá? Inclusive esse negócio de substituir casa de madeira, eu estou no meu 4º mandato, eu acho que nós nunca aprovamos, você também está no seu 4º mandato, tanto dinheiro para substituir casa de madeira, e vergonhosamente você vai na rua Dr. Luiz Pereira Barreto, tem uma casa que faz vergonha. Depois agora final de ano, vem muita gente de fora, de outros municípios, faz vergonha você ver a casa está caindo em cima de familiares. Aí ficam procurando justificativas. A justificativa é o seguinte: na hora da eleição todo mundo vai lá pedir voto, inclusive nessa casa tem adesivo colado nela, na rua Dr. Luiz Pereira Barreto, e em frente a outra casa de madeira que é do Arnaldo Braga. Nessa casa, nessa rua aqui, Cícero Castilho Cunha, tem uma casa ali que tudo bem, quando foram fazer, na gestão do Celso foi fazer, teve problema para tirar a família lá de dentro, mas o cidadão morreu. E eu procuro não querer saber o santo, não. A gente tem que fazer o milagre. Se nós aprovamos aqui, foi 23 casas, depois foi 14 casas, e ainda ter casa, que substitua as casas. Alguma coisa está errada. Muito bem feito o seu requerimento. Vou assinar, certo? E estamos juntos. Vamos cobrar junto. Continua a discussão com a palavra o vereordor Dinaldo. Parabéns, vereador Zu, pelo requerimento. Creio que
que é certo a gente fazer essas cobranças, que é papel nosso também como fiscalizador. Zu, quero subscrever o seu projeto, tá? E sabemos também, como o Elias já contou, há várias casas no município que estão precisando também de ser substituída. Então, creio que, isso eu já falei quando nós votamos o projeto aqui, que nós deveríamos procurar, de uma certa forma, solucionar essas questões, para ver de que forma o município pode estar fazendo, já que não tem verba, tanto do governo estadual como federal, para esse fim. Então, creio que a gente deveria fazer uma comissão também, e depois sentar com o senhor prefeito para discutir essas outras casas. Tá? Voto favorável, senhor. Parabéns. Continua a discussão com a palavra do pastor Edson. Senhor presidente, novos vereadores, quero parabenizar, quero subscrever também ao Zoom com esse requerimento. Realmente precisa socorrer e mudar a situação dessas famílias que vivem nessas casas, trazendo risco, e eu quero aqui parabenizar e aprovo, quero subscrever também. Meus parabéns. Continua a discussão com a palavra do vereador Cláudio. Eu quero parabenizar o Ju, né, pelo requerimento, já subscrevi também. Eu acho que esse é o papel, cobrar, porque a gente votou aqui, então a gente tem que cobrar para ver o andamento das coisas. Continua a discussão com a palavra do vereador Marcos. Senhor presidente, também quero subscrever, parabenizo você pela atitude desse requerimento. Também, como nós podemos ver, a carência, hoje você vê a área rural aqui, do Luiz Troza, vizinho do Rancho do Bodão também. Eu acho que o município deveria dar uma atenção mais àquele cidadão que também a família tanto contribuiu pelo nosso município. Então, subscrevo, parabenizo. Continua a discussão. Eu já subscrevi já de imediato aqui e gostaria de dizer, não só aos senhores vereadores, mas como público presente, que eu acompanhei esse trabalho de licitação. A licitação já foi feita e, para esclarecimento, nós vamos trazer todas essas, levar até o prefeito e já levar o setor de licitação para agilizar. Vou levar uma cópia disso daqui para o setor de licitação agilizar. A gente aprovou 291 mil, mas é o dinheiro que viria pela Caixa Federal do governo federal. Infelizmente, até agora não veio nada. Falei com o Leonardo semana passada e eu vou encaminhar isso para o Leonardo para agilizar o mais rápido possível, porque a gente tem 2 sessões ordinárias aí, né? Então vamos ver isso esse ano ainda para a gente ter uma resposta disso dentro desses 20, 30 dias aí que restam de trabalho aqui nessa casa, tá? Então já vou passar direto para o setor competente, uma parte e outra parte vamos encaminhar lá para o setor da prefeitura. Presidente, esse 291 é só do governo, fora a contrapartida. Exatamente, isso. Esse daqui é fora a contrapartida da prefeitura. Tá? Já foi feita a licitação, o valor foi bem mais baixo. O grande problema é a questão do governo federal que não libera a verba para chegar até o município. Infelizmente é essa situação. Está em votação o referido requerimento. Os favoráveis permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 15 de 2015. Uma palavra, vereador Elias. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, quando a gente fala de saúde, saúde é coisa séria. Só porque já passou por sérios problemas de saúde na família, com você próprio, sabe que você está doente, você fica debilitado, você não fica 100%. Eu quero começar minha fala agradecendo ao deputado federal Mendes pelos 200 mil que passou para a Santa Casa. Eu já ouvi tanta politicagem sobre isso, tanto de um lado, do outro, dessas emendas, mas fiquei feliz em ver no Facebook uma notícia boa, que o deputado, dia 29, passou 200 mil para a Santa Casa, espero que seja utilizado de maneira decente. O fato do meu requerimento, eu esqueci de trazer uma carta do senhor Roberto, que é filha solteiro, inclusive a namorada Patrícia, que foi muito feliz na colocação. Eu sugiro que cada colega, ou cada presente, ou cada ouvinte, procure achar a carta dele
que ele fez um manifesto, mesmo não sendo de Sul-Menuce, mas quando se fala de saúde, certo? Quando se fala do médico, eu creio que a pessoa tem que pensar antes de falar. Pensar muito antes de falar. Eu ouvi no Facebook, no tal do WhatsApp, que eu até nem tenho, né? Eu ouvi declarações do senhor prefeito, que eu acho que não deveria nem ter feito, certo? Foi infeliz na colocação dele, porque chamar um cara igual o Dr. Nelson, de moleque, de responsável, eu creio que foi a pior infelicidade do senhor prefeito, que eu ajudei a colocar no poder. Fiz esse requerimento, porque há 27 anos moro em Sul-Menuce. Cheguei aqui, o Dr. Nelson já estava. Dr. Nelson, eu fiz esses pedidos aqui, porque eu quero que a minha consciência seja tranquila, e dependendo das respostas, é o caso da gente fazer até uma comissão de inquérito e saber o porquê que foi mandado embora o médico. Não se manda um médico embora igual você bota um cachorro para fora da sua casa, igual foi feito, da forma que foi feito. Eu perguntei para o senhor Júnior Alegre, mandou o Dr. Nelson embora? Não mandou. Falei, eu vou ligar para ele, então sexta-feira ele vai vir fazer plantão. Não, eu não quero ir na Santa Casa. Falei, então vocês mandaram, certo? Para minha consciência ficar tranquila, porque o estatuto, todo médico tem um código de ética. O médico, ele pode se recusar a dizer sim se ele não tiver. Se ele tiver alguma coisa que não é propícia a ele, ele não está recebendo há 8 meses. Gente, quem fica sem receber há 8 meses? Mas mesmo assim ele avisou uma funcionária há uma semana que ele não ia vir ao plantão. Como foi a responsabilidade dele? As cirurgias ele veio e fez. Então, gente, política eu vou deixar para abril para frente. De abril para frente eu vou falar de política. Março, abril. Por enquanto, eu quero hoje, não é defender o Dr. Nelson. Se fosse o Saúde, se fosse o Dr. Marcos. Agora o que eu não posso admitir é que todo médico que reclama do salário não presta. Com o doutor Amuniz foi assim, com o doutor Álvaro foi assim, e nós sabemos que são médicos competentes. Todos nós sabemos que são médicos competentes. Agora com o doutor Nelson é assim também, agora não presta. Quando ele ficava sexta, sábado, domingo e segunda fazendo plantão, ninguém nunca foi no Facebook elogiar, no WhatsApp elogiar ele. Quando eu cheguei aqui, ele já estava fazendo uma cidade para mim estar morando. Errou. Nunca concordei com os erros dele, o erro particular da vida dele, que um juiz que estudou, estamos fazendo direito, um juiz que estudou para o curso de direito, para ser um juiz, já condenou. Se a pena foi branca, deixou de ser, não cabe a mim julgar. Se ele errou, ele está pagando o erro dele. Eu não estou aqui julgando, eu estou falando do médico, que já não temos médico para fazer cirurgia, igual o Dr. Nelson faz, certo? Igual o Dr. Saúl, os dois unidos. Não consegui falar com o Dr. Saúl para ouvir os motivos. Não consegui. Então, falei com o Dr. Nelson. O Dr. Nelson me deu a versão dele. Falei com o Júnior. Júnior não me convenceu. Júnior Zé Roberto. Agora, espero esse requerimento, porque eu acho que a sociedade merece essa resposta. Não é do Elias Couto, é de nós 9 vereadores. O ano que vem tem eleição de novo. Como é que nós vamos explicar? O médico foi embora, mandou embora, vocês ficaram quietos. Pereira Barreto adora ele, Salgado adora ele, agora Sud não adora ele, e não me convenceram das respostas. Por isso que eu fiz o requerimento. E mais, trabalhar sem salário, a Constituição diz que todos têm direito à remuneração. O Código de Ética diz que eles têm direito à remuneração. Gente, quando vir essas respostas, se é que vão vir, e vierem de maneira responsável, nós vamos ver que jamais nós poderíamos perder o Dr. Nelson. Políticas à parte. Política deixa de fevereiro, março, abril para frente, porque eu ainda brigo para Sul-Menuce ter um candidato único. Eu creio que chegou a época. Gente, será que nós vamos ficar só com essas coisas ruins que estão acontecendo no Brasil? Você vê no Brasil, você vê no estado de São Paulo, fechando escola, desvalorizando professores. Será que vai ficar isso tudo? Será que a nossa cidadezinha, Sul-Menuce, de 7.500 habitantes, será que nós não podemos unir os dois lados, só tem 2 lados, e falar um vai ser candidato a prefeito, o outro é vice, vai ser menos barulho, vai ser mais respeito a eles, vai ser menos gasto com material. Isso seria uma saída inteligente. Então, em vez da gente estar demitindo um médico, um profissional, mandar um médico embora, não é a mesma coisa de você substituir um cara que não tem a qualificação do médico.
Se eu pôr um médico para varrer a cidade, ele varre. Se eu pôr um gari para ir ser médico, ele não vai ser. Então não estou desfazendo de ninguém, mas que há diferença, há. Então, senhores, peço a aprovação dos senhores, presta aprovação, quando vocês virem essas respostas aqui dos plantões que foram feitos, quando vocês verem essas respostas aqui de quanto que está devendo para ele, certo? Eu sou contra ficar de vez em quando, ficar ofendendo, se ofendendo de vez, não justifica, não justifica. Falam, as palavras são propagadas, magoam, depois não adianta pedir desculpa, não adianta reconsiderar, certo? Começaram a me apertar no peito, eu falei, não, eu vou fazer meu requerimento, certo? Se existe alguma reclamação, eu já ouvi de uma pessoa, não, ele ofendia os funcionários. Gente, o homem veio aqui, o administrador veio aqui, não falou isso, que disse que ele ofendia as pessoas, certo? Que ele foi irresponsável, ele veio fazer a cirurgia, que é o tal de procedimento. Agora, gente, falar que ele pode continuar em estúdio fazendo procedimento e não pode realizar plantão, peraí, como é que ele vai operar o cidadão que ele não consultou o cidadão? Que ele não acompanhou ali, nem a gravidez da mulher ele não acompanhou. Então, gente, peraí, isso aí era um desrespeito até a nosso pensamento, certo? E por que o Júnior não veio aqui? O Júnior não falou, o Juninho Zé Roberto não explicou que estava tendo esses problemas para mandar embora. Eu acho que no mínimo ele deveria dar uma satisfação aos 9 vereadores. Se não queria dar satisfação ao povo, desse aos 9 vereadores. Aquele dia era a chance. Ele chegava ali e falava assim, o doutor Nelson não está fazendo os plantão. Falei para ele, por que não publicou? Porque ele não estava fazendo plantão. Logicamente, porque não está pagando. Então quem é o responsável? Quem não paga. Quem não paga o cidadão para trabalhar. Então, senhor presidente, peço a aprovação desse requerimento, mas não só aprovação, peço a resposta, mas resposta convincente, porque eu estou aqui com a resposta da Engiluz, até que nem tiramos cópias dos senhores, que são muitas cópias, eu vou esperar ainda que vai vir lá do Ciesp, certo? Respostas técnicas, planilhas. Eu não sou formado contador. Eu queria assim, pagou em Geluz? Quando pagou? Que dia pagou? Tanto. Quanto está entrando? Quanto está saindo? Meu requerimento foi para isso, não foi para encher linguiça. É igualmente esse requerimento que eu peço a aprovação dos senhores, eu quero que venha de maneira para a gente dar uma satisfação ao povo. Aqui tem pessoas que votou nele, que não votou nele, aqui nós não estamos falando de campanha política, que eu, pelo menos para mim, eu não comecei ainda. Tá? Então, eu peço que os senhores aprovem, reflitam, quem quiser assinar, está aí o requerimento para assinar, e eu acho que alguma coisa tem que ser feita. Essa casa tem que fazer alguma coisa. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Marcos. Senhor presidente, faço das palavras do Elias as minhas. Esse requerimento já está tudo aqui no esclarecimento que nós vamos falar aqui e explanar a população. Porque eu acho uma falta de respeito tão grande com o profissional que se presta 30 anos para o nosso município. Pelo carisma, pelo respeito que ele tem pelo paciente. Dr. Nelson, há um mês atrás, fez uma cirurgia. Sempre fui vereador no meu 3º mandato. Nunca sequer eu vi o Dr. Nelson sequer tratar eu diferente. Nós temos não só um médico, nós temos um profissional. Nós não devemos deixar que a política, o que dá a entender que isso venha o reflexo de uma pesquisa eleitoreira. Nós não devemos deixar que a política interfira no profissionalismo. Porque quantos cargos nós temos aí dentro de uma sala fechada? Se nós temos que, às vezes, por questão de cortar gasto, nós devemos começar por aí, aqueles que às vezes estão lá sem fazer nada. Dr. Nelson, não só aqui, como São João de Iracema, o respeito que as pessoas têm por ele, o carisma. Dr. Nelson é uma pessoa que não mede esforço para atender a população. Você chega, mesmo que seja fora do plantão dele, ele pode estar saindo, você chegar ele atende. Ele é um cidadão. Nós não podemos chegar a um ponto de um prefeito vir aqui explanar a situação da Santa Casa e ser omisso com a situação que nós estamos vivendo. Ele foi o primeiro a negar o plantão. Será que os outros foram punidos com o mesmo peso e a mesma medida? Quanto outros funcionários que tem, que às vezes ficam fazendo coisas que está exposto à cara de qualquer um, e o prefeito não toma iniciativa. Só espero que o prefeito
tenha consciência, porque nosso profissional, igual o Dr. Nelson, que trata a população, não só um, quantos filhos aqui hoje, de Sudminúcia, passou pela mão do Dr. Nelson. Então eu fico indignado pela atitude, que hoje nada é mais do que um resultado eleitoreiro, porque hoje você andar na rua, você vê, aí eles vêm pôr aqui, jornal, papel, aceita tudo. Então eu acho assim... Nós estamos aqui para falar do requerimento, Marcos. Mas a questão por favor, envolve a política. Tá. No meu entender, envolve a política. Vamos falar do requerimento. Entendeu? Tá. Sou favorável. Espero que o prefeito venha aqui. Em primeiro lugar, quem deveria esclarecer a população seria o provedor da Santa Casa. Por que o seu prefeito foi justificar em redes sociais, em rádios? Por que o provedor não foi junto com ele esclarecer? Pode implementar isso no requerimento aí. Com certeza. Não, eu já pedi. Só para complementar, quando eu peço aqui para o senhor da ciência, para a Santa Casa, o provedor, para o administrador e também para o prefeito, é porque não parece que na rádio o prefeito falou que inclusive é amigo do Dr. Nelson. Então eu acho que cabe ao prefeito até pedir para o provedor deixar o Dr. Nelson como estava. Já que é amigo, já que ele não tem nada a ver, então que deixe ele na Santa Casa como ele atendia. Porque nessa questão não é o prefeito que está perdendo, mas sim a população. Porque o profissional, igual o Dr. Nelson, dificilmente nós vamos encontrar para fazer o que ele faz pela nossa população. Continua a discussão com a palavra vereador Zul. Presidente, meu companheiro, presente, eu acho que é um prazer ter vocês aqui. Eu acho, falar em nome da Santa Casa, do requerimento do vereador Elias, quero subscrever esse requerimento, Elias. Espero que as respostas cheguem à altura do que a Vossa Excelência está pedindo. Porque a gente tem um profissional, eu estou estudando há 34 anos, o Dr. Nelson tem 30 anos de Mendonça. Eu nunca vi um atendimento do Dr. Nelson na minha família, nunca vi ninguém reclamar do Dr. Nelson. Então, não é por agora, o Dr. Nelson passou a ser mal do ano para cá, ou desses 4 anos para cá. Então, esse requerimento está à altura. Eu acho que a população vai ver a resposta que venha certinho à altura do que está pedindo. Porque eu acho que o Dr. Nelson não é essa pessoa que estão se defamando. Porque eu tenho, na minha consciência, o Dr. Nelson foi prefeito de Subminúcia, o Dr. Nelson gosta de Subminúcia. Você entendeu? Eu acho que é uma pessoa que agora se declarou ser candidato da oposição contra o senhor prefeito, mas eu acho que ele não pode ter ficado mal desses uns dias para cá. Então, espero, senhor vereador, que esse requerimento, senhor presidente, que venha à altura da nossa população, ver e depois vamos julgar quem está errado. Sou favorável e vou subscrever esse requerimento. Continua a discussão com a palavra vereador Cláudio. Senhor presidente, do nosso colega, dos visitantes, eu também quero subscrever o seu requerimento, Elias. E como vocês falaram, eu acredito que o Dr. Nelson não é essa pessoa que vem julgando. Aliás, faz 30 anos que ele está aqui no nosso município e presta serviço à nossa comunidade. É lógico que ele não foi 100% para todo mundo, que nós somos humanos e nós temos erros também. Mas eu acredito que 90% ou mais de 90% ele atendeu e atende muito bem a nossa população. Então eu acho que o seu prefeito, a diretoria da Santa Casa, principalmente o seu prefeito, não pode levar as coisas como ele levou. Chamar um profissional da altura do Dr. Nelson até de moleque. Eu acho que ele deveria pensar um pouco mais e ver que não é hoje, não é 3 anos que ele veio para a Sudminúcia para administrar a nossa cidade, e ele já está aqui há 30 anos. Quando ele pensou em vir administrar, ele já foi administrador, já cumpriu com o dever dele como prefeito, e agora vem julgar desse jeito. Eu acho uma responsabilidade. E esse requerimento aqui... Eu vejo... Depois com a palavra vereador Dinaldo. Bom, bem que estamos discutindo aqui, a questão do Dr. Nelson político, mas o Dr. Nelson médico do município. É certo que devemos ouvir os dois lados para saber qual é a razão. Não cabe a nós julgar se está certo ou errado. Creio que o requerimento vem para que a
a administração de Santa Casa tem a chance de esclarecer a população o que realmente aconteceu. Então, não vejo um auê político nesse sentido, vejo uma questão de esclarecimento. Beleza, eu vou votar favorável ao seu requerimento, tá? Creio que nós estamos aqui discutindo do médico, Dr. Nelson, tá? E assim, só que, estou dizendo que ele está certo ou errado, né? Precisamos de esclarecimento para que a gente possa ter o julgamento correto. Então, voto para que isso venha de uma forma correta para que a gente possa tornar o nosso juízo. Continua a discussão. Eu, para falar, ou com a palavra do pastor Edson. Senhor presidente, nobres vereadores, todos que estão presentes, vai fazer 17 anos que eu estou em Juventus. Quando eu cheguei aqui, o doutor Nelson já estava aqui, evidentemente, quase 30 anos. Sempre consultei com ele e minha família. Sempre atendemos nós muito bem, né? Como médico, como profissional, como pessoa. E voto a favor do requerimento, porque nós precisamos ver e ouvir os dois lados, né? Nós não podemos valorizar só um lado. Nós temos que ouvir os dois e depois ver a conclusão do que estiver errado. O que estiver errado tem que ser visto, rever a situação, ver se o acontecimento do médico, que é um excelente médico, para mim também é um excelente médico, eu voto a favor, Elias, e vamos ver, né, o final ouvindo os dois lados, né? O Edinaldo está certo, nós temos que ouvir para poder tirar a conclusão final. Eu voto a favor. Meu voto também é favorável e eu posso dizer o seguinte: trabalho já há 22 anos na Prefeitura Municipal, trabalhei com o Dr. Nelson nas duas administrações dele. Ele é uma pessoa, um médico exemplar, né? É um exemplo de médico para o nosso município. E eu posso dizer o seguinte: como a gente fez a convocação, o chamado, né? Primeiro convidamos, depois convocamos, e veio aqui para declarar algumas coisas que a gente tinha questionado. Esse ponto a gente não tinha conhecimento do fato, como a gente pode passar a ter agora. Eu hoje até fui a Santa Casa, infelizmente o Dr. Saúl não estava, porque é uma pessoa centrada, é uma pessoa que vai dar uma resposta coerente. Lógico, não só cabe ao Dr. Saúl dar essa resposta. A diretoria da Santa Casa, primeiramente a diretoria da Santa Casa. O motivo, ver a questão dos dois lados, porque, lógico, se perder um médico como o Dr. Nelson, é difícil a gente, nos dias de hoje, está muito complicado a gente achar um outro profissional assim. Então, voto favorável ao seu requerimento, vou subscrever. Eu acho muito importante a gente estar junto e deixar bem claro para a comunidade, para a população do sul de Bandeirante do Oeste, que aqui é como Elias colocou. Hoje eu sou vereador para o povo. Eu não sou vereador para o lado de cá ou para o lado de lá. Então, o que é certo é certo. Então, a gente vai ter que esclarecer essas coisas. Eu acho que todos nós vereadores temos que estar, sim, fazendo uma reivindicação e ver o que realmente aconteceu. Porque nada mais justo do que a gente analisar os fatos friamente. Por isso que eu não tenho Face, eu não uso Face e não uso internet. Por quê? Se eu quero ver alguma coisa, eu entro lá e fecho. Porque as pessoas, às vezes, momentaneamente, vira uma explosão. Um começa, o outro vem de lá. Sou totalmente contrário. Gente, computador, Facebook é para se usar por uma coisa boa, uma coisa sadia. Então, eu acho que começa a hostilizar de lá, hostilizar de cá, acaba se tornando o que se tornou isso daí na última semana. Infelizmente, aconteceu isso daí. Então, eu voto favorável, vou subscrever e a gente vai averiguar, e quero falar com o Dr. Saúl também. Só finalizando, senhor presidente, quando eu falo do candidato único, fatos como esse já começa a discórdia um ano antes da eleição. Vocês vejam bem, talvez o doutor Anderson não sabe, eu sempre nas minhas eleições, nas minhas primeiras eleições, só porque uma coisa puxa a outra, eu era meio afoito. Eu cacei o doutor Nelson. Vocês lembram que eu filmei um ônibus no Chapadão do Sul? Mas, no entanto, por isso que eu estou defendendo, não é político, é profissional. Eu fui lá, ele me consultava, sempre sorridente, com responsabilidade. Eu, às vezes, ia ressabiado.
mas o jeito que ele me recebia, certo, demonstrava que realmente ele merece. Não é só a assinatura de quem falou que vai subscrever. Eu creio que os 9 vereadores deveriam subscrever esse requerimento, que a gente já começava no mínimo do pedido de desculpa para ele, do que envolver o nome dele. Os 9 vereadores, eu deixo na consciência de cada um dos senhores, os 9 deveriam subscrito. A aprovação eu peço para os 9, mas se fosse subscrito também eu creio que seria uma força. Deixar bem claro, gente, para vocês, que a Santa Casa, a diretoria da Santa Casa, tem autonomia para fazer ou desfazer, mas nem tudo nós podemos concordar, tá? Por isso que a gente vem requerendo já há tempo eles virem aqui dar explicações do atraso médico. A gente sabe, foi passado valores aqui, sabemos das dificuldades também, não só da Santa Casa Sul de Minas, como de toda a região, e tem outras Santas Casas devendo também para médico, que a gente sabe disso, mas deixar bem claro, nosso município é o nosso município, o município lá de fora, a gente sabe dos problemas também, como abrange o país inteiro, mas a gente tem que dar uma satisfação à população de Sul de Minas, Bandeirante do Oeste, nós vamos fazer isso. Laércio, se me permite, o vereador Elias, seria interessante também perguntar qual o papel da Secretaria de Saúde nesse sentido, do acompanhamento do Conselho de Saúde, né? Se você me permite acrescentar. Hoje eu passei a saber que do início da gestão do Julião para cá, os dinheiros, a grana tem uns recursos da saúde que vem o município, que vem e repassa, que é aquilo que eles explicaram aí aquele dia para a gente. Só que a administração da Santa Casa cabe ao provedor, para isso lá existe uma irmandade, certo? Eu acho que é bom a gente começar a falar o nome certo. A Irmandade da Santa Casa José Benigno Gomes. A gente fala Santa Casa de Luz, mas lá é uma irmandade. Lá existem sócios, lá existe um provedor, um administrador, e eu creio que o município ele pode sim. É lógico, se falar que não vai repassar dinheiro, você acha que eles não vão rever a situação deles? O que eu estou dizendo, gente, o doutor Nelson, se ele tivesse cometido um erro médico gravíssimo, o jeito que fizeram com ele foi errado, certo? Porque eu acho que assim, dentre as lembranças que tem, só para contar, a que mais me entristece quando acerto, jamais se lembra, quando eu erro, jamais se esquece, é assim. Está em votação o referido requerimento, os favoráveis permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Obrigado, senhor. Terminada a matéria para a ordem do dia, fica a palavra franca para quem quiser fazer uso. Eu marquei no meio aí. Marquinhos. Com a palavra, vereador Marcos. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, novos companheiros. Agradecer a presença da população aqui presente nessa sessão. Não só vocês, como todos nós da casa, estamos indignados com a atitude do senhor prefeito. Mas são coisas que vão se resolver. Tudo que é para apoiar o profissional do Dr. Nelson, eu estou junto de vocês. Pode contar com essa casa. Senhor presidente, também, como o Elias já citou aqui a respeito do Mendes Dame, espero que essa casa encaminhe um ofício de agradecimento ao Mendes Dame pela emenda no valor de R$200 mil para a instituição Santa Casa José Benigno Gomes, a entidade. Senhor presidente, aqui nessa casa nós nunca deixamos de aprovar projetos, valores, suplementações de verbas, como no caso da atividade delegada, que o projeto veio aqui e passou por essa casa, aprovado por unanimidade. Hoje, como se pode ver, nós estamos com um atraso também na atividade delegada por 3 meses. Eu acho que todo profissional que trabalha, ele tem o direito de receber. Então, nessa casa, nós medimos esforços para aprovar a melhoria e a qualidade de vida de cada um. Mas só que é o papel e dever de cada um cobrar aos responsáveis, os responsáveis pela área, para que faça o seu papel, o seu dever e cumpra. Porque todos os profissionais são pais de família e têm suas obrigações e seus deveres a cumprir.
Também, senhor presidente, espero aqui que encaminhe o ofício à vigilância sanitária, que nós temos um problema muito sério no distrito de Bandeirante a respeito do caramujo e a lesma, que por fim ela transmite doença. Nós estamos com um quarteirão lá na rua 13 de junho, 7 de setembro e Avenida 3 Ramos e a 6 de agosto. É absurdo você ir lá e ver a quantidade de caramujo que tem naquela área, naquele quarteirão. Hoje tentei entrar em contato com a vigilância sanitária, faltava 5 para 1, hoje não tinha ninguém para atender. Infelizmente, o cartão se pica uma hora, quando é 5 para 1 já não tem mais ninguém. Aonde está o secretário da vigilância sanitária, o responsável pela vigilância sanitária? Então, espero que encaminhe o ofício para tomar as medidas cabíveis em relação aos caramujos no distrito de Bandeirantes do Oeste com urgência. Não só isso também, senhor presidente, como se trata da vigilância sanitária, é hora de estar combatendo o mosquito da dengue. Porque você vê que esse ano foi o ano que mais atingiu a população, não só sul-de-Minúcia, como acho que o país inteiro, em relação à dengue hemorrágica e muitas outras demais. Também, senhor presidente, caminhar aqui também que o período de chuva se iniciou, buracos que às vezes você tampava com uma colher, hoje com uma carriola você não resolve o problema. A malha viária do nosso município está condenada e eu acho que é muito mais viável você fazer a operação frequentemente, conforme vem o período de chuva, porque hoje você vê, não só lá em Sude, na nossa sede, como no nosso, aqui na sede, como no nosso distrito, tem algumas ruas que está intransitável. É prejuízo para a população, é danos materiais, é risco à população de sofrer um acidente, um escorregão, um tropeço. Então, espero que encaminhe ao senhor prefeito urgentemente um ofício em relação à operação tapa-buraco, porque hoje nós gastamos 2 mil, mês que vem pode ficar 30, 40, 50, porque a malha viária, infelizmente, tem algum lugar que hoje ela precisa da remoção por inteira. Também, senhor presidente, cobrar o senhor aqui em relação ao ofício que eu pedi que encaminhasse ao senhor prefeito em relação à instalação elétrica do velório municipal. Na última sexta-feira nós tivemos lá que teve um óbito lá. Nós estávamos lá porque não tinha, a família queria que fosse sepultado junto com os demais familiares e por não ter o lugar adequado nós fomos fazer o sepultamento, a sepultura dele. E nesse intervalo por volta do dia turvano, fui tomar água lá, senti aquele cheiro estranho. Quando eu cheguei lá, um ventilador estava pegando fogo. Então, às vezes, eles preferem pagar para ver. E eu acho que nós não podemos pagar para ver. Nós temos que agir antes que aconteça. Então, urgentemente, cobro aqui o ofício que se já mandou, que mande outro cobrando em relação não só o velório municipal, como a praça do distrito de Bandeirantes também, que faz vergonha aquela escuridão. Em questão da iluminação pública, acho que o Elias já tem aí uma resposta, mas eu acho que a resposta ela não satisfatória em relação de iluminação pública e a prestadora de serviço, a Ingeluz. Não só na sede, como no nosso distrito, nós estamos com um problema de iluminação pública. Então eu peço que o prefeito dê uma resposta à população, porque uma luz acesa é sinal, sinônimo não quer dizer segurança, mas precaver inibe muitas coisas, porque uma luz apagada sempre pode ter alguém com má intenção. Muito obrigado a todos e uma boa noite a todos e obrigado pela presença de todos vocês aqui. Com a palavra, vereador Zu. Boa noite, senhor presidente, membro da mesa, vice-presidente, secretário, novos colegas, povo presente, obrigado pela presença de vocês, é um prazer ter vocês aqui, espero ver mais vezes, eu acho que é importante a gente ver a casa cheia, onde a gente fica satisfeito em ver o trabalho dos vereadores. Então, eu quero iniciar com uma coisa boa, porque eu acho que, em primeiro lugar, eu quero agradecer o prefeito pela ajuda sobre a fábrica que vai
que eu e o vereador Cláudio fomos buscar lá em Santa Bárbara do Oeste. Se Deus quiser, a partir de janeiro vai estar funcionando. Espero que gere aí de 15 a 20 empregos que a nossa população está precisando. Então, essa é a notícia boa. Então, outra notícia é a do Mestame, que também uma emenda de R$200 mil já está na conta da prefeitura. Espero que seja bem usado para comprar equipamento para o centro cirúrgico, né? Isso é muito bom. Quero falar sobre a indicação, a indicação que foi da placa, que a vereadora Valéria fez no ano passado, essa indicação, porque a gente vai em Guzolândia e a gente vê placa. A gente vai na avenida e vê placa indicando para todos os setores. E nós somos uma cidade muito mais melhor que Guzolândia, não desmerecendo Guzolândia, mas não tem uma placa indicando Santa Casa, né, polícia, não tem nada indicando. Então, essa indicação é nesse sentido que a prefeitura toma providência. E o requerimento que eu fiz também, que a gente tem aprovado aqui várias vezes, no vereador Dias, todos os anos a gente aprova dinheiro para a casa de Boapi, e a gente nunca viu essas casas ser feitas. Então espero que ele mande a resposta para a gente passar pelo pessoal das casas, que fique cobrando. A gente tem a obrigação da gente, é o papel do vereador, é cobrar, porque nós não faz, nós cobra, é o nosso papel, né? E também quero falar da convocação que nós fizemos da Santa Casa. E fizemos uma convocação para o provedor de Santa Casa, mas ele não veio no convite. A gente fica falando que da vez o jornal colocou aqui que ele veio atender o convite. Não atendeu o convite. O convite não apareceu aqui. Na convocação também ele não veio na primeira sessão, que foi do dia 6. Ele compareceu no dia 20. Lógico, porque acabou vindo, né? Mas foi cobrando. Eu acho que ainda eu queria que fosse o provedor viesse, né? Para dar a sua explicação. A convocação, até que foi falado aqui, a gente até convenceu, né? Porque problema, todo mundo tem, todos os municípios estão tendo problema, a gente sabe disso. E também quero agradecer a presença de vocês, que espero contar com vocês, que se Deus quiser, eu espero que o Dr. Nelson vai permanecer em nossa cidade. Então, meu muito obrigado, boa noite a todos. Com a palavra, Elias, vereador Elias. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público presente, imprensa presente, funcionários públicos municipais, o Biro, cadeira cativa, e o Minduim, já tem a cadeira deles aqui. Espero que tenham mais cadeiras. Só quero dizer para vocês o seguinte: quem viu o jornal, inclusive você viu os fatos, você viu no outro aí, da manifestação popular entre Ilha Solteira e Pereira Barreto. Se não houver manifestação, os problemas não são resolvidos. O povo tem uma participação incrível. Infelizmente, eu vou me colocar no meio, nós políticos usamos o povo na hora de se eleger, certo? Eu procuro até fazer um pouco diferente, por isso que eu estou no meu quarto mandato. Eu procuro fazer um pouco diferente, alguém devia se espelhar em mim. E uma atitude dessa que foi feita, no mínimo a sociedade deveria ter ciência, essa casa deveria ter ciência. Talvez vocês não saibam, todos os recursos que vai para a Santa Casa, eu até parabenizo o prefeito, certo? Teve uma ocasião que a prefeitura de Pereira passava 300 mil reais para a Santa Casa de Pereira. A nossa esse ano já repassou 2.322.000. Trouxemos aqui o administrador, o provedor não veio, ele convenceu, mas veja bem, números é o seguinte: caneta e papel aceita tudo. A minha única tristeza é o seguinte, é que antigamente, de outra gestão passada, que eu não gosto de voltar ao passado, o pagamento ficava atrasado somente no mês de novembro, certo? Pagamento dos médicos. Hoje, a dívida dos médicos, senhores, é 373 mil reais. A dívida da Santa Casa, entre médicos ali, foi nos passado aqui, 373.810 reais, certo? Eu fico preocupado. Falei para ele, aí o senhor prefeito assumiu que antes de terminar a gestão dele, disse que não vai ter dívida, porque Santa Fé do Sul, a Santa Casa fechou uma dívida de 150 mil reais. Você entendeu?
Agora vejam bem, talvez será que não seria repensar, como eu disse dessa semana conversando com o vereador Edinaldo, em vez de fazer plantão 24 horas, que o plantão é caro. Uma hora do médico, não estou dizendo que ele é caro, mas uma hora do médico custa R$85, custa uma diária da maioria de vocês. E aí, será que não seria o caso de botar o plantão somente à noite? O dia nós temos os médicos municipais, então o que eu não estou vendo é saída, não estão achando saída, quer dizer, não mandaram o Dr. Nelson embora para economizar. Porque, gente, isso que eu pus no requerimento é sério. Eu fiquei sabendo de uma funcionária da Santa Casa. Os médicos que vêm de fora, cito até nome se me apertarem, exigem o cheque antes, senão não vem no plantão. Isso é o maior desrespeito que a Santa Casa poderia fazer com os médicos nossos, inclusive com o vice-prefeito, Dr. Saúl. Certo? Inclusive. Por quê? Eu falo que alguém comentou aqui que o Dr. Saúl é o equilíbrio, e realmente, eu sempre da campanha, eu falava que o Dr. Saúl, ele era o equilíbrio. Ele era o equilíbrio. O Dr. Saúl, em outubro do ano passado, falou: Elisa, eu estou com depressão. Vocês acham que o Dr. Saúl ia querer ver esse caos que está se tornando tudo? O Dr. Saúl não iria querer, gente. O Dr. Saúl não iria querer isso. Certo? Por isso que eu falo, essa atitude foi da Santa Casa, tem que ser repensada. O Dr. Saúl falou: Elisa, eu estou ao passo de ter depressão. Eu vendi um veículo meu. O Dr. Saúl está há 2 anos sem receber plantão. Tipo assim, eles parcelam, refaz, paga 2, 3, aí bagunça de novo. O Dr. Saúl é o que, coitado, é o que recebeu menos. Então, nesses 300 e tantos mil reais aqui, estão todos eles. Agora, você já imaginou? Vem um amigo meu da Silvina, o Dr. Beto, certo? Só dá plantão com o chequinho no bolso. Pode até levar predatado, mas o cheque no bolso. Vê outra médica aí, uma médica, disse que é até muito boa, não tive o prazer de conhecê-la, só dá plantão com o cheque no bolso. Gente, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Se não é política, então eu acho que é a hora da gente todos se unir. Vamos se unir o prefeito, Câmara de Vereadores, a Santa Casa. Se o Dr. Nelson errou e é falta grave, gente, um médico, ele tem o direito de errar. Porque quando ele acerta, vocês vão ver quando vir essas respostas aqui, o tanto de coisa boa ele fez para a Sudvenúcia. É igual eu vejo, gente, no Face, pessoas, eu concordo, perderam um ente querido naquele acidente, mas, gente, vamos respeitar o médico. Quantas pessoas ele salvou? Quantas pessoas ele salvou? Eu nunca fui atrás de um crime do Dr. Nelson. Eu fui atrás do civil. E nisso, aquele menininho hoje tem uma pensão, certo? Eu acho que a gente tem de ser menos violento. A gente tem que pensar. Quem tomou a decisão de demitir o Dr. Nelson devia pensar assim: gente, mas peraí, eu estou aqui no poder hoje, mas amanhã eu não sei se eu estou. Como é que eu vou tomar uma decisão que vai mudar a vida das pessoas? Aqui disse o pastor, nós não estamos fazendo política. Todos assinaram, a maioria assinou o requerimento. Nós não estamos fazendo política. É que se ninguém falar, vai continuar do jeito que está. E o ruim ainda é ele. Vocês vejam bem, se nós não demos uma chance para o Julinho Zé Roberto falar aqui nessa tribuna na última sessão. O senhor presidente primeiro convidou, não vieram, fez a convocação. Era para o dia 6, não veio, não vieram. Mas não, na próxima sessão eles vão, mas senhor presidente, na próxima sessão vieram. Os itens que eles trataram era esse: atual situação financeira, arrecadação e gastos municipais, mensais, as questões salariais dos médicos e funcionários. Aqui já poderia ter posto, ter colocado, se estava tendo problema com o médico, com um ou com outros. Quando eu perguntei para ele se tinha problema de médico dormindo no plantão, ele me respondeu, quase que falando o nome de um médico. Eu não perguntei daquele, porque eu sei de testemunha que foi uma pessoa lá de madrugada, um outro médico disse que não iria atender, porque ele estava com o salário atrasado. Eu não perguntei se era o Dr. Nelson, não. A resposta que me deram foi meio que era ele. Você lembra quando eu perguntei se tinha reclamação de médico dormindo? Continua, ele falou assim, continua o mesmo. Eu dei a sugestão para eles de colocar realmente uma caixa de sugestão. As pessoas, como eu, são doidas. Eu estava internado um dia, uma moça foi arrancar um soro meu, eu estava com febre, certo? Sou branquelo, então minha pele estava doendo. Eu sou cabeludinho aqui, não aqui, aqui. A menina fez assim com o esparadrapo. Eu falei, ai, ela falou assim, tão grandão e molendo. Eu fui na caixa de sugestão e fiz o meu desabafo nela. Pus o nome dela.
E gostei porque tomaram providência com ela. Não é todo mundo que se acovarda atrás do Facebook. Amanhã à tarde a notícia vai descer o pau em mim, eu tenho certeza. Não sei o porquê, não sei que ligação que essa notícia tem. A administração, todo mundo que entra na frente, ele não mede as consequências da família, ele não vê as palavras, ele não vê o que você fez de bom. Cada um que aqui está, senhores, ó, Pastor Edson, Claudião, Valéria, Maércio, Antônio. Esse então, eu discuti com ele outro dia, vocês viram? Acharam que eu ia brigar? Eu cheguei para ele, Antônio, me perdoa. Essa é a grandeza do homem. Edinaldo, Zul, Marquinhos, aqui são pessoas que se preocupam com vocês. É o que eu estou falando, não. Política, a partir de fevereiro, cada um vê que rumo vai. Mas eu acho que o momento hoje é se unir, e quantas vezes a gente toma decisão errada, e depois tem ainda como consertar. Se passar muito tempo, não vai ter mais como consertar. Vou ser sucinto agora, senhor presidente, para mim fazer rápido. Novamente, agradecer ao Medstand e ao pessoal do PSDB que pediu, o Claudião Sul, certo? Que foi vocês que pediram, então agradecer, porque veio 200 mil. Não sei se pode ser usado da maneira, parece que não pode. Ele vem direcionado para certas coisas, mas, quer dizer, é 200 mil a mais na Santa Casa. Quero em atraso, né, porque já passou, desejar um feliz dia dos funcionários públicos, a todos os funcionários do município e distrito. Eu sempre digo, uma cidade não seria nada sem o funcionário público. Se o funcionário público cruzar os braços, vai parar tudo. Para tudo. Então eu acho que deveria até ser mais valorizado. Quero aqui falar aos senhores, a resposta veio, não me agrada aquela resposta. Ainda temos, a cidade está escura. Quero que vocês olhem na conta, tem muita gente morando na zona rural, na zona de expansão urbana, pagando 7,50, junte, faça um documento, peça o ressarcimento e o cancelamento junto à Prefeitura Municipal. É a Prefeitura que tem que fazer isso aí, certo? Inclusive eu tenho modelo do requerimento. É injusto você pagar 7,50 se você não tem a lâmpada. Entendam, a lâmpada é 7,50, a iluminação, Engeluz. Quando for fio, galho de árvore, elétrico. Quero aqui lembrar novamente, eu só estou vendo passar os dias, alguém falou da limpeza pública, acho que foi o Cláudio. Está passando os dias, já passou 3 anos, e eu ainda não vejo um concurso público para regularizar. Você sabe que no setor de limpeza falta. Se não faltasse, não tinha o tanto de RPA. O Tribunal de Contas já apontou a RPA como coisa errada, vai apontar de novo, e eu não vejo ainda um aluno no fim do turno dessa limpeza pública, certo? Bom, veja, aquele malandro que denunciou a obra da Câmara, que é o que fazia a primeira limpeza aí, veio participar ele, o pai, a mãe. Nesse ponto, parabéns ao setor de licitação que cancelaram ele. Quer dizer, você entendeu? Vem 3 da mesma família para pegar um preço superfaturado. Graças a Deus que o pessoal do Rivail lá e do Leonardo viu e cessou ele. Só finalizando, senhor presidente. O que é meu é meu, o que é seu é seu. Eu não admito, certo, que pessoas que não têm gestão, que não têm carinho pelo pobre, usem meu nome. Algum dia aqui nessa casa, eu e o vereador Cláudio prejudicamos o loteamento do Dias? Porque o vereador Cláudio e eu, o Zul, está querendo a qualidade do asfalto? É dinheiro público, é dinheiro de vocês. Tem mais vereadores que foi lá. Sabe qual é a conversa? Que não entregou os terrenos ainda, porque principalmente o Zul até pouparam. Eu e você estamos segurando. Realmente eu vou falar para vocês. Vereador, hoje eu entrei lá na rua. Você vê que a chuva veio estrago no asfalto. Isso. É coisa absurda. Isso que eu ia falar agora. Porque o senhor falou, o senhor reclamou, o senhor não falou nos bares. O senhor falou no gabinete. Nos bares falaram que eu e o senhor estavam ferrados. Talvez mais eu, que sou servidor público. Mas pode vir para ser de mim, eu aguento. Nos bares, eu não admito também falar em bar. Certo? O Antônio sabe, quando o Antônio está, nós nunca fala de política, a gente não fala de bar, eu vou para tomar cerveja. Eu não vou falar de política. Falar de política eu vou falar a partir de fevereiro. Se vai ser elogiar o Júlio, meter o pau no Júlio, vai ser a partir de fevereiro. Às vezes até o doutor Nelson, eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer. Porque uma coisa eu falo, todo mundo só se preocupa antes de entrar. Depois que entra, esquece. Mas aqui falando, senhor, eu fui lá ver, tem lugar lá que está empoçando, aquele lugar que tem areia, vai empoçar água. É dele. Tem lugar que a guia de sargento foi feita, está assim. Gente, aquilo ali é caso de polícia. Aquilo ali é dinheiro público. Aquele asfalto daquela borra, eu nunca vi aquilo. Asfalto primeiro se compacta,
e depois passa o CM30, depois vem a camada de asfalto. Eles esparramaram uma borra lá de uma maneira esquisita, certo? Então é dinheiro público que está indo embora. Por último, senhor presidente, como eu critiquei aquele dia, quero elogiar o Jornal Sul News, senhor presidente, que colocou a matéria aqui referente à preocupação desta casa, de nós vereadores e dos demais. Fizemos um requerimento, Zu, eu, Claudião e Marquinhos, mas foi aprovado pelos 9 vereadores, cobrando os aquecedores solares do conjunto Vitor Paiá. Tá? Já está com 1 ano e vocês estão pagando, as pessoas estão pagando prestação e não tem ainda o aparelho. O CDHU divulgou que as pessoas, gente, começa a ler o jornal. Começa a ler o jornal. Um cara estava com esse jornal na mão e criticou a Câmara. Falou, vocês não fazem nada pelo aquecedor solar. No guarda-rosa. Senhor presidente, eu peguei o jornal do balcão, abri, falei, olha aqui, ó. Talvez também não saia vocês não vão ver, eu nunca mesmo, na primeira página. Vocês vão ver, eu não vejo mesmo. Mas está no meio, foi colocado. Agora o cara não leu, não olhou e estava nos criticando. O CDHU já abriu licitação e eu creio que em breve será instalado. Se não instalar esse restinho de ano, senhores, quem mora lá, eu deixo só assim uma dica. Vamos se unir e parar de pagar as prestações. Aí eles vão respeitar vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. Usem o Face o menos possível. Venham nesta casa. Aqui vocês podem usar esse microfone aqui. Tem uma lei do vereador Aquivaldo Ferreira Siqueira, chama Tribuna Livre. Qualquer um de vocês pode requerer ver as regras Casilda e pode usar aqui. Vocês aqui têm voz. Aqui não é o Elias, não é o Maestro, aqui é a Câmara, que já é lei, é de vocês. Você é responsável por tudo que você falar aqui, mas você pode falar. Aqui é o local da gente falar. O Face é o lugar da gente falar do amor, de falar de Deus, de mandar um abraço para o amigo, fazer como eu e o Alcides faz, como eu e a Patrícia faz. Quem são meus amigos do Face aí sabem. Às vezes eu tiro um sarrinho na Dilma, até para ver se o Dinaldo me dá uma cutucada, mas ele não vai me dar, certo? Muito obrigado pela presença de todos. Valeu, gente. Vai falar o vereador Dinaldo. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público presente, os internautas que nos acompanham. Quero começar aqui parabenizando os funcionários públicos, os servidores públicos do nosso município. Então, dia 28 foi o dia de comemoração e no dia 30 houve aí uma confraternização com os funcionários. Ainda bem que isso, nossa população, nossos servidores são pessoas pacíficas, né? Antes da sessão estava eu e o Antônio aqui olhando um vídeo numa cidade, Santa Clara do Oeste, onde o pessoal, por divergências políticas, começaram uma discussão que tinha 800 pessoas presentes discutindo, mas graças a Deus temos pessoas aqui pacíficas que trabalham pelo bem comum, né? São funcionários, como Elias disse, trabalhando pelo bem do município. Então, sem os servidores, nosso município para. Poderia ser melhor valorizado, mas sabemos a situação que passam as prefeituras, passam todos os lugares. E nós mais ainda porque o nosso orçamento é comprometido com 50% com o salário, né, com o salário dos servidores. Então, mais de 50% do orçamento é comprometido com isso. Então, o que nós temos que pensar no quê? É que o nosso município precisa buscar meios para quê? Que possamos aumentar a nossa arrecadação para que sim a prefeitura possa ter uma condição melhor para ajudar o nosso funcionalismo. Então fica aqui meus parabéns a todos esses que trabalham pelo prol da nossa cidade. Bom, no dia 23, tivemos aqui, 23 de outubro passado, tivemos uma audiência pública com os produtores de leite, tinha a usina Santa Adélia representando aqui também, tivemos presente o pessoal da CAT, da CETESB, o setor agrícola, o jurídico da Prefeitura Municipal. Então, qual que era a discussão? Houve, nesse intervalo de tempos, uma proliferação da mosca da vinhaça, ou a mosca de estábulo, como o pessoal conhece. Então, essa mosca ocasionou vários prejuízos aos produtores de leite, inclusive causou algumas mortes do rebanho de alguns aí, e também tem outras questões, que um fazendeiro também entrou no pedido sobre essas mortes que houve no rebanho. Então, o pessoal da usina, aqui presente com os produtores,
se comprometeram a quê? A solucionar aí a proliferação, né, com armadilhas, com outras coisas que poderiam ser solucionadas. Só que a questão é grave, senhores vereadores, porque, não sei, por coincidência, fiquei sabendo que na usina o pessoal tirou isso como chacota, né? Por quê? Porque é do pequeno produtor. Então, nós temos que valorizar o pequeno produtor. E é também preocupação dessa casa, porque, querendo ou não, nosso município é um produtor de leite, fornece leite para toda a região praticamente. E isso afetou diretamente a economia dessas famílias. Então, por isso nós precisamos atentar, e caso não seja solucionada essa questão, eu falo assim, do controle com essa mosca, nós temos sim que juntar forças junto com os produtores e com os órgãos competentes para tomar providência nesse sentido. Também tivemos aqui uma audiência pública no último dia 26 sobre a feira noturna. E nessa feira noturna vieram várias pessoas da comunidade que trabalham com artesanato, que trabalham na parte de verduras, doces, etc. Várias coisas, vários segmentos. E a gente começou a chegar no denominador comum, que foi a questão da realização da feira noturna nos moldes que é de Pereira Barreto. Então essa foi uma indicação que fiz ao senhor prefeito, que é a indicação 22 desse ano, solicitando que se providenciasse a feira noturna. Então o primeiro passo já foi dado, haverá outras reuniões para que as pessoas possam aí disponibilizar suas artes. Inclusive a Dona Rosária está aí, eu sei que ela trabalha com artesanato, já fica convidada a Dona Rosária para participar desse momento aí, que é importante também para a senhora estar apresentando o trabalho da senhora. Então essa feira noturna aconteceu, a audiência pública aconteceu no dia 26. Então teremos outras reuniões, aí com certeza será comunicado para que você esteja presente aqui para participar com a gente. Também estamos começando aí o Novembro Azul, né? Tem muitos homens aí que ainda tem preconceito, né, Luiz? Aí eu gosto, eu sei que você gosta. E eu acho que é o momento de conscientizar a população, principalmente os homens, as mulheres, os homens aí, a fazer o exame do toque, né? E eu creio e espero que o município cumpra aquela lei que nós votamos aqui, de incentivar o funcionário público a fazer o exame, né? É a prevenção. Então, torçamos aí para que a saúde se manifeste. Eu mandei um ofício, senhor presidente, no começo de outubro, e até hoje eu não tive resposta se foi feita alguma campanha ou não contra as mulheres. Então, eu espero que também respeite o nosso trabalho também e manifeste o que a gente apresenta aqui para ir para a comunidade. Bom, quero falar um pouquinho aqui do Hospital de Câncer de Barretos. Então, tivemos um encontro de coordenadores no final de semana, no encontro nacional, e nesse encontro falou um pouquinho da questão do Hospital de Câncer. A situação é crítica, mas é esperançosa também. Hoje o Hospital de Câncer de Barretos, por dia, atende mais de 4.500 pessoas. Então, é um hospital que a gente pode falar assim, nosso hospital está precisando, mas o nosso irmão também do Hospital de Câncer está precisando também. Por isso, há algumas coisas relacionadas a isso que a gente trabalha no município. Por exemplo, agora, a conscientização sobre o câncer infantil. Quem pôde assistir no final de semana agora o programa da Esquenta da Regina Casé, pôde ver um pouquinho do trabalho que é feito também no Hospital de Câncer de Barretos com as crianças. Então, é momento de conscientizar, de mostrar à população o que deve ser feito e as precauções, as prevenções que devem ser realizadas. Então, teremos aqui no dia 22, também a moça já com a camiseta ali da campanha, que teremos a caminhada Passo que Salva. Aqui foram distribuídas 1.200 camisetas. 1.200 camisetas, praticamente quase todas já foram vendidas. Então, dia 22, às 8 horas, lá no trevo, na entrada da cidade, perto do Ferracini, será a concentração para a gente fazer a caminhada do Passo que Salva. Então, já fica desde o imediato, quem adquiriu, quem não adquiriu, vão fazer parte, vão caminhar conosco, conscientizando a população nesse sentido. E o nosso leilão de gados vai acontecer. Será no dia 12 e 13 de dezembro. Então você já pode comunicar às pessoas que a gente estará fazendo o leilão de gados em prol do Hospital de Câncer também.
Bom, o Elias falou da participação popular aqui, e é importante isso. Teve algumas sessões atrás, eu apresentei o projeto da Câmara Itinerante. Essa Câmara Itinerante, ela vai visitar todos os bairros para que possa levantar a demanda da população. Então, não ocorreu ainda, ninguém aqui fez o requerimento, mas eu creio que deve se aproveitar esse espaço de participação popular das pessoas para quê? Para que a gente possa trazer os anseios da comunidade. Então, creio que é uma ferramenta que podemos aí articular junto com a população. Então, fica aqui meu boa noite a todos e desejo que vocês aqui possam vir mais vezes participar das nossas sessões. Tá? Aqui discute a vida do município, aqui discute, passa tudo por aqui e as decisões cabem a cada um de nós que estamos aqui. Então, obrigado por vocês terem vindo e continuem se participando conosco nesses momentos. Valeu, obrigado. Com a palavra, o vereador Cláudio. Presidente, os novos colegas, os visitantes, quero agradecer a população em nome do Dr. Nelson, para vocês estar manifestando em favor dele. Isso não é para vocês, com certeza é para a nossa população, e você está reconhecendo isso. Tá? E também agradecer o nosso deputado Mendes Tami, né, por ter concluído essa emenda para a nossa Santa Casa de 200 mil. Eu acredito que vai ser para comprar equipamento para centro cirúrgico. E parece que eles estão falando que termina esse ano, né? Era a previsão do senhor prefeito que falou aqui, né? Não sei se vai terminar mesmo. Né? E outra coisa que a gente tem que falar aqui, eu nem sabia, o vereador Elias falou que estão detonando nós aí nos botecos. Porque a gente foi lá, inclusive eu não falei na rua. O vereador Edinaldo estava lá, até chamei para entrar no gabinete, para estar junto na conversa. Eu falei para ele, lá você está jogando dinheiro fora. Porque ele falou, não, mas a firma é responsável. Né? Eu falei, a prefeitura não deve estar bem assim de dinheiro, porque justo a hora que nós estávamos lá, entrou o Chico Garcia pedindo remédio, pedindo leite que não tinha no posto. Eu falei, você vai fazer aquilo lá, o ano que vem você vai ter que gastar para arrumar de novo. Né? Que realmente é isso. Quando acabar o asfalto, o senhor vai carregar um caminhão seu de terra e nós vamos entrar naquela rua principal. Aí vai ser o teto. Não tem nem o que ver, sabe? A coisa é feia. Aí eu acho que eu tenho um requerimento aí pedindo a compactação do terreno, que aquele requerimento que eles mandou é 95%. E até hoje não respondeu. E também do concreto que foi feito as guias, porque a guia lá, uma caiu, a outra você vai estar abrindo no meio, o trem lá é feio. Então a gente está para ver isso aí, porque a firma recebe, vai embora, depois ela vai vir aqui para arrumar? Nunca mais, não vai nunca. Então eu acho que o prefeito, e junto com a obra, eles têm que ver isso aí antes. Ele tem o engenheiro responsável, o engenheiro tem que acompanhar a obra. Se não está bem, não deixa a firma concluir. Porque a firma está jogando o dinheiro fora ali. Eu não sabia disso, Elias. Né? E agradecer também o dia, né, dos funcionários públicos, foi dia 28. Como você disse, sem os funcionários públicos da nossa cidade, com certeza não anda. Né, que eles são responsáveis pela limpeza, pela saúde, por muito mais. E é só isso que eu quero dizer. Obrigado a todos. Eu pediria que o nosso vice-presidente ocupasse o meu lugar, que eu vou fazer uso da tribuna. Rapaz, tem mês que os caras trocam uma lâmpada. Uma por vez? Boa noite a toda a comunidade, internautas, público presente. Nosso muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu gostaria de iniciar agradecendo ao Fundo Social do Estado de São Paulo, onde a gente esteve na quarta-feira retirando kits para pessoas carentes, onde eu tive a oportunidade de ir com o micro-ônibus da prefeitura e ficou até coisas para trás. Agradecer o Igor de Salgado que está nos dando esse apoio para que a gente traga melhores condições de vida para as pessoas de baixa renda, onde a gente trouxe aí
85 caixas de material para a população de baixa renda. Dizer também que a gente esteve com o Rubens Cury, novamente, lá no Palácio do Governo, onde a gente foi tratar sobre aquela questão da verba da Vanessa Damo e do dilador também. E ele nos deixou assim, um pouco esperançoso, porque dentro de 60 dias iria liberar a verba, infelizmente não aconteceu, mas é questão de todo o país está vivendo essa dificuldade. Ele disse que agora, no início de novembro, provavelmente vai ser liberada essas verbas, que parte da verba para o asfalto dessa rua aqui da escola Cícero Castilho, e parte lá do distrito de Bandeirante, do dilador e da Vanessa Damo. Ambas, o dilador, uma emenda aprovada feito pelo Zúlio Claudiano, e da Vanessa Damo pelo prefeito municipal. Tivemos também com o Carlão Pignatari, onde eu e a Valéria estivemos fazendo um pedido de recurso para ele, e ele deixou claro para a gente que agora em novembro vai colocar essa emenda na pauta, e provavelmente no início do ano que vem, entre março e maio, estará sendo liberado essa verba de 150 a 200 mil para a infraestrutura no distrito de Bandeirante. Então é importante a gente estar indo atrás, aproveitando as viagens para a gente estar correndo atrás, porque se a gente não for, às vezes não acontece. Então a gente está indo atrás das coisas, estamos correndo atrás, sabemos da dificuldade dos municípios, do estado, do país, mas não podemos deixar de estar correndo atrás dessas coisas. A questão sobre a atividade delegada, Marcos, eu tive hoje na prefeitura, foi feito o pagamento de um mês, hoje vai vencer outro dia 15 e ficou um atrasado. Então, na verdade, tinha 2 pagamentos atrasados. Conversei hoje lá com o Júnior, ele estava fazendo um pagamento. Eu sei que não é suficiente, porque nós precisamos de polícia, principalmente no distrito aqui, isso diminui se a polícia fica aqui. Então, vai vencer outro dia 15 e a gente vai estar correndo atrás disso. E Márcio, até agora à tarde não tinha feito pagamento ainda. Não. Então, o segundo que me passaram o pagamento foi feito de um mês hoje. Então, amanhã de manhã eu vou estar averiguando novamente. Porque o nosso papel, o nosso dever é correr atrás dessas questões, entendeu? Inclusive, teve uma pessoa que veio me indagar sobre a questão que você questionou, que eu estou muito ausente do município. Semana passada, do distrito. Semana passada, aqui em São Paulo, 3 dias. Essa semana, feriado. Ontem estava cuidando das coisas do próximo evento, que será no próximo sábado. A PAI gostaria de convidar aos senhores e aos presentes, que a gente vai estar promovendo uma quermesse em Bandeirante do Oeste, como foi combinado. Leilão de gado aqui em Sul de Minus, quermesse em Bandeirante para a PAI. E provavelmente faremos isso para o Hospital do Câncer o ano que vem também. Hospital do Câncer, quermesse em Bandeirante, depois leilão de gado aqui, como vai acontecer agora em dezembro. Então, lógico, a gente às vezes fica um pouco ausente, sim. A pessoa veio me falar isso, o Marcos estava lá no cemitério falando que você vive muito ausente do distrito. Trabalhar, a gente tem que trabalhar e correr atrás do que é preciso. Senhor presidente, em primeiro lugar, para essa pessoa, eu só quero dizer, o que eu tenho que falar, você pode ter certeza que nunca vai ser por via de eu gostaria que você fizesse isso. Porque não foi uma pessoa só que veio indagar. Então eu te falo uma coisa, são coisas assim, coisas pequenas que podem ser conversadas entre a gente, não precisa ter necessidade de ter intermediário, porque você sabe, aonde tem 10 pessoas, uma vai defender e me defender, outra vai te defender. Então deixa essa questão para lá. Outra coisa que me falaram também, sobre a questão política. Eu não estou preocupado com a questão política, se eu vou me eleger na próxima eleição ou não, de que lado que eu vou estar. Eu faço o meu papel de vereador, eu acho que eu tenho que trabalhar com o povo. E eu faço o meu trabalho, independente de qualquer coisa. Daqui a um ano, se eu vou me eleger ou não, eu não quero saber, eu não fico falando se você vai se eleger ou não, e as pessoas me pararam na esquina ontem e falaram, está falando aí que você não vai conseguir se eleger, porque você mudou de lado. Se eu sou de um lado ou de outro, eu sou do lado da população. Eu acho que a pessoa tem que ter respeito, eu acho que a gente tem que se respeitar. Eu peço para você,
tiver algum problema dentro ou fora da casa, nós sempre conversamos sobre isso. Agora, não é justo eu fazer uma coisa que não é falar nada de você e ficar falando de mim num lugar nem outro. Eu peço assim. Senhor, vocês vão convidar eu deixei de questionar um problema pessoal para você. Agora, eu acho que esses 2 itens aqui, Marcos, eu estou trazendo porque aconteceu. Então, eu só estou pedindo, tudo bem, eu só estou pedindo assim, que a gente continue na harmonia. Porque eu quero saber se eu vou me eleger na próxima ou você vai se eleger. O importante é a gente fazer o trabalho para a população. E é isso que eu tenho feito. Viajei a semana passada, fui buscar material para o social. Essa semana estou trabalhando com a PAI. E eu não saio falando por aí que eu estou fazendo isso ou fazendo aquilo, não. Eu estou apenas divulgando aquilo que vai acontecer. Então, nada mais justo da gente ter harmonia. Eu acho que essa casa vive de harmonia. Não adianta a gente ficar falando em esquina, porque vai chegar até a gente. Tá? É isso só que eu queria te dizer, pode ficar tranquilo. Mas eu acho assim, que a partir do momento... Eu acho que o problema particular tem que ficar na porta da Câmara para fora, gente. Se eu for levar o que o povo traz para mim, com meu respeito... Não, mas a grande questão é o seguinte, por isso que a gente tem que falar... Um dia eu falei pessoal para você. Não, mas se a gente tiver alguma divergência, vamos chegar e falar, igual a gente sempre fez. Quando eu fui administrador de Bandeirante, você chegava em mim, você me cobrava, a gente discutia, mas se entendia. Mas não pode pôr palavras na minha boca. Meu presidente, 2 minutos não se beija. Se um parar, vai ficar um desrespeitado. Então tá bom, tudo bem. Era isso só que eu queria dizer. Então, gente, vamos, agora voltando à questão da Santa Casa, vamos procurar ver a melhor saída. Por quê? Sul de Minúcio Bandeirante precisa continuar tendo o atendimento digno. Então a gente vai procurar a melhor saída, vamos procurar os responsáveis pela Santa Casa, vamos estar sim trabalhando para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Como eu coloquei ali, vou colocar novamente, vou procurar primeiro o Dr. Saúl, que é a pessoa responsável, o clínico responsável pela Santa Casa. Depois, lógico, encaminharemos o requerimento do vereador Elias, aprovado por todos aqui, que eu acho que nada mais justo, que o trabalho que o Dr. Nelson fez durante esses 30 anos, não são 30 dias, não são 3 anos, não são 30 meses. Eu acho que o mais importante é a gente deixar bem claro para a população o que aconteceu. Independente do que tenha acontecido lá dentro da Santa Casa, há um ano atrás, há 6 meses ou agora, a questão política vai ficar lá na frente. A gente está preocupado com a situação da população, o bem-estar da população. Então, vocês podem ter certeza, gente. Eu, mais os 8 vereadores, nós vamos estar procurando para saber o que realmente está acontecendo. Se há divergências aqui, cada um pensa de uma maneira, vocês podem ter certeza. Nós somos 9 vereadores trabalhando pelo município. Tá bom? Muito obrigado a todos, boa noite. Obrigado pela presença, gente. E venham, como o Elias disse, como o Dinaldo disse, venham mais vezes. Cada um fala uma coisa aqui, mas é importante a presença da população aqui, para saber do que está acontecendo, os projetos que estão sendo aprovados, os projetos que são retirados por uma dúvida ou por outra, porque a gente tem muita cautela na hora de aprovar um projeto. Tá bom? Obrigado a todos, boa noite, boa semana. Senhor presidente, inclusive eu já assumo assim, essa resposta a gente vai tornar público e, se for necessário, também deixar o espaço aberto, a tribuna livre, para o Dr. Nelson também dar o parecer dele. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, dou-se encerrado a sessão em nome de Deus.